Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Tidico. Hoje vocês vão assistir aqui comigo histórias e navios que estão abandonados e são encontrados. Esses negócios geralmente despertam uma curiosidade, né? Essas coisas do fundo do mar, navio. Vamos assistir aqui. As histórias do mar são vastas e incontáveis, mas poucas são tão arrepiantes e intrigantes quanto as dos navios que jazem abandonados. Aparentemente esquecidos, continuam a cativar nossa imaginação. Cada embarcação, cada fantasma das vias navegáveis é um testemunho da vontade humana de conquistar o mundo, um eco de histórias de triunfo, tragédia e do próprio tempo. No vídeo de hoje, veremos os navios abandonados mais incríveis já São muito grandes, né? encontrados. Olha o tamanho dos navios, são muito grandes, são muito gigantescos. O Mar Sem Fim, Antártica. O Mar Sem Fim era um iate brasileiro que encontrou seu fim prematuro nas gélidas águas da Antártica. Construído em 2001 para lazer, foi amplamente utilizado para expedições científicas e educativas. Olha isso. A Antártica, ela sempre também gera muita curiosidade, né? O lugar é lá absurdamente gelado. E aqui é a história do navio Mar Sem Fim. É interessante demais, hein? Palmas pra mim, hein? Esse vídeo aqui tá sendo muito bom, hein? Palmas pra mim aqui, hein? Tô brincando. Transportando uma equipe dedicada de cientistas e exploradores aos paisagens geladas do sul. Em abril de 2012, uma trágica sequência de eventos começou quando o É brasileiro esse aqui. transportando uma equipe dedicada de cientistas e exploradores aos paisagens geladas do sul. Mar Sem Fim, né? Eu já devia imaginar. É que eu não imaginava que havia um navio brasileiro aqui. Em abril de 2012, uma trágica Olha, ó, Sabesp, Band News, Band Esportes. Mar Sem Fim. BRzinho, hein? Brazuquinha. sequência de eventos começou quando o iate enfrentou condições climáticas adversas próximo à ilha Arley. Preso por uma tempestade incomumente intensa, o navio ficou encalhado em uma camada de gelo espessa demais para ser rompida. O frio implacável e os ventos cortantes da Antártica transformaram as águas ao redor do Mar Sem Fim em uma sepultura congelada, levando Olha isso, congelou. Meu, eu tenho medo desses negócios. Meu Deus, congelou. ao naufrágio. Coisa Hoje, o impressionante. Mar Sem Fim é um espetáculo surreal. As águas congeladas preservaram o barco em perfeito estado de ruína, com seu mastro se projetando para fora do gelo, como um solitário lembrete das corajosas e frequentemente perigosas explorações humanas rumo ao desconhecido. A imagem impactante do Mar Sem Fim, congelado no tempo, é um testemunho silencioso do poder implacável e indiferente da natureza. Olha isso, o gelo preservou o navio. Que coisa impressionante. Dimitrios, a relíquia fantasma na Grécia. Olha o tamanho dos navios. Nas arenosas margens da praia de Baltaki, próximo a Gittiu, na Grécia, encontra-se o cenário intrigante do naufrágio do Dimitrios. Construído na Dinamarca em 1950 e inicialmente batizado como Clinton, este navio desempenhou diversas funções antes de seu misterioso. Nossa, a carcaça dele arregaçada aqui. Como é que pode, né? Você põe um negócio desse e o mar, a natureza destrói. Olha a carcaça dele aqui, ó. A onda que fez aqui. Imagina o que aconteceu para não bater. Olha o tanto de ferro, metal, sei lá. Destino final. A última viagem do Dimitrios começou em 1980, quando supostamente era usado para o contrabando de cigarros entre a Turquia e a Itália. Devido à natureza ilegal de suas operações, o navio teria sido apreendido pelas autoridades e posteriormente abandonado, já que os custos de manutenção eram altos. À mercê do mar e do Nossa, era contrabando esse aqui. Aí sumiram com os negócios e abandonaram, saíram fora. os elementos, ele foi levado pelas ondas até a praia de Baltaki, em dezembro de 1981. Hoje, o Dimitrios, com seu casco corroído pela ação do tempo, é uma visão assombrosa, contrastando com as águas cristalinas do Mediterrâneo. Lentamente, Quem que tira, né, isso aqui? Como é que tira? Como é que vai picar, né? Porque o certo era tirar isso aqui daqui, deixar o negócio parado assim, feio do jeito que tá. se desfaz sob a agressão incessante dos ventos e do sal, mas ainda permanece em pé, desafiador. Mas Como uma relíquia enigmática que evoca histórias de operações clandestinas e marinheiros fantasmas.
Mas se bem que aqui ele está sendo corroído, né? Ele está deteriorando. A água, o sal, o sol, o tempo, né? Acho que o tempo aqui vai destruí-lo. Sua silhueta, marcada pelo desgaste, continua a intrigar os visitantes, sendo um testemunho do passado sombrio e do poder destrutivo do tempo e da natureza. O cemitério de navios do Mar de Aral, uma tragédia ecológica. No que já foi o quarto maior lago do mundo, o Mar de Aral, agora encontra-se um cenário desolador. Um cemitério de navios abandonados nas areias do deserto do Cazaquistão. Eu queria saber onde que era Arauz, né? O Mar de Arauz, aí, Cazaquistão. A história desses navios fantasma é um relato angustiante de um desastre ecológico. O Mar de Aral começou a diminuir na década de 1960, aqui acabou o mar, né? Aqui provavelmente a água vai sair dali. quando projetos soviéticos de irrigação desviaram os rios que alimentavam o lago. À medida que as águas recuavam, a próspera indústria pesqueira, essencial para as comunidades locais, entrou em colapso. Nos anos 1980, o lago havia se dividido em duas massas de água menores e, em 2014, a bacia oriental secou completamente. Meu Deus, Hoje, era o cemitério lago. de navios do Olha, era o lago aqui. Mar de Aral é um cenário surreal, um retrato da catástrofe ambiental provocada pelo homem. Os navios enferrujados, abandonados à mercê dos elementos, são lembranças silenciosas das devastadoras consequências da exploração desenfreada da natureza para ganhos de curto prazo. Esses navios fantasma não são apenas relíquias de um passado distante, mas também alertas cruéis para as gerações futuras sobre o dano irreversível que as ações humanas podem causar ao planeta. Ilha Salomão, MS World Discover. O MS World Discover era um cruzeiro projetado especificamente para navegar pelas regiões polares, mas encontrou seu repouso final no calor tropical das Ilhas Salomão. Construído na Alemanha e lançado em 1974, esse navio foi fretado por várias companhias de cruzeiros para expedições no Ártico e na Antártida, proporcionando aos passageiros uma aventura única na vida. No entanto, essa jornada extraordinária teve um fim abrupto em 30 de abril de 2000, quando o navio colidiu com um recife inexplorado no Passagem Sunfly, nas Ilhas Salomão. O impacto causou danos significativos no casco, fazendo com que o navio começasse a inundar rapidamente. O capitão Oliver Cruz agiu com rapidez, encalhando o navio na Baía de Roderick, para evitar que ele afundasse e garantindo a evacuação segura de todos os passageiros e tripulantes. Mas aqui afundou, né? Ele conseguiu salvar todo mundo? Hoje, mais de 2 décadas depois, o World Discover permanece nas águas rasas da Baía de Roderick, tombado de lado. A selva tropical está... Ah, tá, mas se ele parou desse jeito, acho que ele conseguiu salvar bastante gente, quase todo mundo, né? Olha isso, o capitão deve ter sido muito, muito bom, porque... está lentamente recuperando o que é seu, infiltrando-se e se entrelaçando com os destroços esqueléticos do navio. Agora, ele é um navio fantasma, que se tornou parte da própria ilha, um contraste marcante com as águas geladas para as quais foi construído. Visitar o World Discover é como entrar em um estranho mundo pós-apocalíptico, onde a natureza engole incessantemente os restos da ambição humana. O SS... Engraçado isso, né? Tá lá um navio gigantesco, e aí não tem o que fazer. O homem fez, não tem como mexer no negócio, não tem como levantar. Aí a natureza se encarrega da água, do sal, do sol, sei lá, acabar com o navio. Que coisa absurda, né? E é o que o cara falou aí no documentário, a ganância humana, né? América. Inaugurado em 1939, o SS América era um impressionante transatlântico aclamado como um símbolo da destreza tecnológica e da elegância dos Estados Unidos. Olha o tamanho, parece até o Titanic, né? Aquele mesmo, um formato parecido com o do Titanic. Olha o tamanho dos navios. Propriedade da United States Lines, o navio desempenhou várias funções, desde transporte de passageiros até navio de tropas na Segunda Guerra Mundial, demonstrando sua versatilidade e resistência. Durante a guerra, foi renomeado como USS West Point e seus interiores luxuosos foram despojados para facilitar o transporte de tropas. Esse USS América tá parecendo ser tipo um Titanic, né?
Muito luxo dentro. Com sua impressionante velocidade e tamanho, era capaz de transportar um número significativo de soldados, Ah, não. contribuindo valiosamente para o esforço de guerra. Ah, não, não. É navio de guerra, não é de turismo, de passeio de guerra. Após o fim do conflito, o SS América voltou à sua função original como transatlântico de Ah, não. passageiros, mas seus dias de glória Não tô prestando atenção, né? Parece que eu não tô prestando atenção. Era um transatlântico, depois virou um navio de guerra, e aí depois voltou a ser transatlântico de novo, porque ele tinha uma. Foi criado a princípio para ser um espaço de eventos, né? começaram a se desvanecer. No final da década de 1960, foi vendido ao grupo Chandris e reformado para ser usado como navio de imigração para australianos. Durante esse período, foi renomeado para Australis, embarcando em um novo capítulo de sua história. Hoje, o que resta do SS América é uma silhueta inquietante de ferrugem e ruínas, meio submerso e castigado pelos elementos. Seu casco, agora deteriorado, serve como uma lembrança melancólica de um navio que um dia navegou com elegância e propósito. Mas esse aí ficou em pé, hein? Esse aí ele foi acabando. O navio foi acabando, olha que coisa engraçada. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Eles vão enferrujando e vão acabando, porque esse aí tava em pé. Esse aí ele foi simplesmente acabando com o tempo. Meu Deus. Imagine no que tem no fundo do mar, tudo que não tem. Lentamente, ele se desintegra e sucumbe ao Atlântico. O fantasma do SS América permanece como um testemunho impressionante da marcha implacável do tempo e da natureza implacável do mar. Sua história, um conto de ambição, serviço, decadência e abandono, continua a fascinar aqueles que contemplam seus destroços, simbolizando a natureza passageira da glória. O SS Marreno, elegância perdida na Nova Zelândia. Nas costas arenosas da Ilha Fraser, Eu não sei o que faz dele ser mais bonito, mais elegante. Pra mim é tudo meio que igual. São gigantescos, né? em Queensland, Austrália, repousa o SS Marreno, um navio cuja elegância e história foram corroídas pelo implacável avanço do tempo. Construído na Escócia em 1905, o Marreno foi um dos primeiros navios a vapor movidos por turbina. É elegante mesmo. É elegante. Ele é achatadinho, né? Ele é pequenininho, ó. Oferecendo luxuosas viagens de passageiros entre Sydney e Wellington. No entanto, o glamour dos primeiros anos deu lugar ao serviço em tempos de guerra. Durante a Primeira Guerra Mundial, o SS Marreno foi convertido em navio-hospital, transportando soldados feridos dos campos de batalha de Galípoli e do fronte ocidental. Após a guerra, o navio voltou ao uso civil, mas com o passar do tempo, foi descartado. Mesma história, né? Começa um navio feito pra galera festejar, não sei o quê. Aí começa a guerra. Estoura uma guerra. Esse daí tava o navio meio médico, né? Paramédico, e depois volta pro uso civil. Igual a história do outro. Hoje, o SS Marreno é uma atração turística popular, mas está em avançado estado de deterioração. Pelo Seu menos a casco galera aqui, aí ó, pelo menos a galera vai ver, dar uma moral ainda pro navio. Se pensar bem, é um desperdício, né? Esse aqui tá até, ó, esse aqui foi sendo empurrado pra areia da praia. enferrujado se mistura à paisagem costeira, lembrando a inevitável passagem do tempo e a força destrutiva da natureza. Suas ruínas oferecem um vislumbre de uma era passada, Deve ser uma viagem legal, porque você vai visitar e sabe toda a história do navio, né? Tudo que aconteceu. parte do cenário da ilha. O SS Airfield, o bosque flutuante de Sydney. Ué? No movimentado cenário urbano de Sydney, na Austrália, um espetáculo surpreendente aguarda os visitantes. Um navio centenário Olha o que é a natureza. Cresceu árvore no navio. transformado em floresta flutuante. O SS Airfield, outrora um enorme navio a vapor de 140 toneladas, foi construído em 1911 no Reino Unido. Durante a Segunda Guerra Mundial, serviu para transportar suprimentos e tropas americanas estacionadas na região do Pacífico. No pós-guerra, o navio continuou sua vida como cargueiro de carvão até 1972, quando foi enviado para a Baía de Homebush para ser desmontado. Contudo, o estaleiro de desmonte fechou, deixando o SS Airfield e outros navios abandonados. Desde então... ia ser desmontado. Quando parou a utilidade, ia ser desmontado. Legal, isso é legal, né? Pra não deixar o negócio inteirão aí, né? Dar um mal-estar, só que não foi desmontado. O estaleiro saiu fora. A natureza reivindicou o navio. Hoje, ele se transformou em um bosque flutuante,
com seu casco abrigando um próspero ecossistema de manguezais. Essa cena surreal e bela parece saída de um conto fantástico. Carinhosamente conhecido como o Bosque Flutuante, o SS Airfield é agora um ponto turístico encantador na Baía de Homebush. Não é apenas um navio abandonado, mas um símbolo da capacidade da natureza de se adaptar e transformar, oferecendo uma mistura única de história industrial e beleza natural. É impressionante, né? Olha aqui que coisa mais maravilhosa, né? Meu, como que isso pode acontecer, né? Como é impressionante o ecossistema da natureza, né? La Família Express, Ilhas Turks e Caicos. Nas águas turquesas do arquipélago das Ilhas Turks e Caicos, repousa um espetáculo peculiar. Olha a água, olha a pureza da água. O casco enferrujado do La Família Express. Este navio de abastecimento de plataformas petrolíferas da era soviética, com 100 metros de comprimento, chegou a essas tranquilas águas após se desprender de seu rebocador durante o furacão Francis, em 2004. Construído originalmente na Bulgária, em 1952, o navio desempenhou diversas funções e passou por várias mãos, incluindo a Marinha Soviética. Seu último proprietário, uma empresa com sede na República Dominicana, planejava transformá-lo em um cargueiro. Desde o furacão, o La Família Express permanece abandonado em águas rasas, apodrecendo lentamente sob o implacável sol caribenho. Hoje, o navio se tornou um local popular para mergulhadores e um recife artificial para a vida marinha. Corais e esponjas aderem à sua estrutura, enquanto várias espécies de peixes habitam sua sombra. É legal, né? Porque Visão do barco. é outra coisa interessante também. Ali é o ecossistema, naquele outro navio é o ecossistema da natureza. Nesse aqui, os peixes, né? Tem tipos de peixe que gostam, né, de se enfiar nos navios. É impressionante. O naufragado, contrastando com o fundo turquesa do Mar do Caribe, cria uma cena fascinante. O La Família Express é um monumento às forças da natureza, mostrando a resistência da vida em meio ao aço corroído e servindo como um lembrete do poder do mar em transformar criações humanas em lares para a vida marinha. O MV Captayanis, Escócia. Descansando nas águas do rio Clyde... Esse tá deitadinho já. Esse aí deitou. Escócia, o navio açucareiro MV Captayanis guarda uma história marcada por uma noite tempestuosa e uma colisão trágica. Construído em 1953 na França, este navio grego era utilizado principalmente para transportar açúcar e outras mercadorias. Na fatídica noite de 27 de janeiro de 1974, uma violenta tempestade atingiu o rio Clyde. Durante o temporal, o MV Captayanis colidiu com um petroleiro britânico chamado British Beaver. O impacto, combinado com a força da tempestade, fez com que o navio açucareiro inclinasse para um banco de areia. Embora a tripulação tenha sido resgatada em segurança, o MV Captayanis não pôde ser recuperado devido ao risco de danificar o banco de areia. É muito perigoso. Imagine, você tá no mar, aí começa uma tempestade e do nada os navios se chocaram, né? Você tá no mar, não tem o que fazer, não tem pra onde correr. Que bom que a tripulação Desde foi salva. então, o navio ficou à mercê dos elementos, deteriorando-se lentamente sob a ação implacável do mar e do clima. Hoje, os restos do MV Captayanis permanecem no banco de areia, acessíveis até mesmo durante a maré alta. Coberto por vida marinha, o navio serve de habitat aquático e atração curiosa para moradores e turistas. Os escombros esqueléticos do navio emergindo das águas do Clyde são um testemunho silencioso daquela noite fatídica de tempestade e do poder implacável do mar. Costa Concórdia, Itália. Nas serenas águas do Mar Tirreno, próximo à olha o tamanho, nossa senhora, olha o tamanho desse. Costa da ilha de Giglio, na Itália, ocorreu uma tragédia em 13 de janeiro de 2012. O Costa Concórdia, um moderno navio de cruzeiro de luxo, encalhou após uma manobra negligente que o levou perigosamente perto da Vacilo, ó, uma manobra negligente. costa. Uma enorme rocha abriu um buraco de 50 metros no casco do navio, que transportava mais de 4.200 passageiros e tripulantes. A embarcação começou a inundar rapidamente, resultando na perda de 32 vidas. O desastre do Costa Concórdia tornou-se um sombrio lembrete dos perigos que podem ameaçar até mesmo os navios mais modernos e luxuosos. A operação de resgate foi uma das maiores e mais
Esse é lindo demais, hein? Olha isso. Imagine só. Caras da história marítima. Em 2013, o navio foi colocado na posição vertical, reflutuado e, posteriormente, rebocado para o porto de Gênova, onde foi desmontado em 2014. O trágico destino do Costa Concórdia é uma das catástrofes marítimas mais marcantes do século XXI. O navio, outrora conhecido por sua elegância e conforto, agora é lembrado por seu fim devastador, servindo como um alerta arrepiante sobre o custo humano da negligência e imprudência no mar. Meu Deus, mas esse aqui rebocaram. Esse aqui rebocaram. Caracas. SS Palo Alto, Estados Unidos. Na praia estadual de Seacliff, na Califórnia, encontram-se os restos do SS Palo Alto. Esse tá todo detonado já, tá todo já cortado. Um petroleiro construído durante a Primeira Guerra Mundial. Encomendado tarde demais para servir na guerra, o navio permaneceu inativo até 1929, quando foi comprado por uma empresa local que pretendia transformá-lo em um complexo de lazer flutuante, com pista de dança, piscina e cafeteria. Entretanto, a Grande Depressão atingiu o navio pouco após sua inauguração, levando ao seu fechamento e abandono. Nas décadas seguintes, o SS Palo Alto deteriorou-se, sofrendo ainda mais danos com tempestades. Eventualmente foi deixado à mercê da natureza, transformando-se em um recife artificial que atraiu inúmeras espécies marinhas. Uma forte tempestade em 2016 partiu o navio ao meio, separando a popa do restante. Uma tempestade partiu o navio ao meio? O que é isso? Da embarcação. Atualmente, o SS Palo Alto permanece fechado ao público por razões de segurança, mas ainda é uma visão significativa da praia. Sua estrutura em ruínas é um testemunho de uma era passada. A história do navio, que passou de petroleiro sem uso a efêmero centro de lazer e finalmente a recife artificial, reflete os fluxos imprevisíveis dos planos humanos e a implacável passagem do tempo. O MV e Evangelia, Romênia. Olha o tamanho desse. Na costa romena do Mar Negro, próximo à localidade turística de Costineste, repousa o naufrágio do MV Evangelia. Este navio, construído no mesmo estaleiro de Belfast que o famoso e trágico RMS Titanic, teve um destino menos fatal, mas igualmente embaraçoso. Lançado ao mar em 1942 como Empire Strength para o Ministério de Transportes de Guerra britânico, o navio mudou de donos e nomes diversas vezes, até ser adquirido por uma empresa grega em 1965 e rebatizado como MV Evangelia. Em 15 de outubro de 1968, em circunstâncias misteriosas, o navio encalhou. Existem diversas teorias sobre o incidente e alguns sugerem que o naufrágio foi deliberado para fins de seguro. No entanto, a explicação oficial atribui o acidente a um erro de navegação. Hoje... Esse aqui é meio misterioso, hein? História meio misteriosa em volta desse aqui. Os restos do MV Evangelia formam uma silhueta impressionante contra o horizonte, atraindo turistas e moradores locais. Apesar da ação implacável do tempo e dos elementos, o casco permanece quase intacto, servindo como um lembrete do poder e da imprevisibilidade do mar. Meu Deus. Meu Deus, hein? Bom, galera, essa foi muito interessante, né? Eu gostei bastante, queria assistir aqui com vocês. E não se esqueçam, o vídeo de hoje foi esse. Se inscrevam aí, quem não é inscrito ainda, vão deixando like, isso aí dá uma moral, ajuda demais. Obrigado e até a próxima.